Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais um webinar aqui da Sobrice. É um prazer ter todos aqui os espectadores que estão nos assistindo. Lembrar que esse é um webinar solidário, né? Isso, uma parte da renda gerada com esses webinários são transformados em ações políticas sociais da Sobrice. E a gente hoje tem aqui a satisfação, e já agradecendo aqui todos os palestrantes, a satisfação de ter um tema muito bacana, novidade, né? Um tema que está em alta aí, que é a embolização de hemorroida. E aí, então, a gente hoje, o time do webinar, a gente vai ter duas apresentações. A Priscila Mina Falsarella, que é radiologista intervencionista do Hospital Albert Einstein, e recentemente desenvolveu aí um trabalho grande aí, que acho que ela vai mostrar para a gente aí os resultados. E o André, que é o doutorado da USP e radiologista intervencionista da USP e do Sírio, que também é um centro que está fazendo essas embolizações, né, um centro de destaque que está fazendo. O professor Felipe Nasser, né, que dispensa apresentações para quem é da Sobrice, ex-presidente da Sobrice, intervencionista, professor meu, professor já de uma legião de intervencionistas e chefe do setor de radiologia intervencionista lá do Einstein, o Dr. Paulo Candelária, que é da Santa Casa, titular da Sociedade do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e professor da Faculdade de Santa Casa, e o professor Jorge Ortiz. Então, acho que vamos começar, lembrando que o intuito aqui do webinar é ter participação, é ter pergunta, a gente vai distribuir as perguntas, o negócio é interagir mesmo. Mas vamos começar com essas duas apresentações, né, de uns 10, 15 minutos, da Priscila e depois do André. Tá bom? Vamos lá, Priscila? Bom, boa noite a todos. Vocês podem mandar perguntas aí nas caixas, a gente vai recebendo aqui e vamos falando. Muito bem. Bom, boa noite a todos. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho. Estão todos vendo? Bom, eu vou falar então um pouco do meu projeto, que foi da embolização das artérias retais superiores versus hemorroidectomia fechada no tratamento da doença hemorroidária. Foi um ensaio clínico randomizado. Bom, o nosso estudo, ele foi um ensaio clínico então randomizado em bloco aberto e foi em conjunto com a equipe de proctologia do hospital. Foi feita uma seleção ambulatorial conjunta dos pacientes, tanto pela equipe de radiologia intervencionista quanto quanto pela equipe de proctologia. Os dois braços foram em paralelo, um utilizando a técnica hemorroide, que foi descrita por Vidal alguns anos atrás, e o outro grupo foi o grupo controle, que foi a técnica cirúrgica de Ferguson. Então, um pouco da técnica que a gente usou, a gente fez, após a ortografia, uma punção então da artéria femoral comum, à direita, a gente fazia uma ortografia, cateterizava a artéria mesentérica inferior e uma cateterização superseletiva da artéria retal superior. Seguido, então, da superseletivação com microcatéter dos ramos da artéria retal superior e embolização com micromolas fibradas de liberação controlada. Após o término do procedimento, uma angiografia de controle e, depois disso, repouso, e o paciente ficava em monitorização por 6 horas e era liberado de alta hospitalar. Então, foram todos feitos em critério ambulatorial. Aqui um pouco, então, só das imagens que a gente fez, né? Vou apresentar um caso. Então, aqui a gente pode ver a artéria retal superior e seus ramos, né, direito e esquerdo, uma angiografia com subtração digital, então, na fase arterial superseletiva. Aqui, então, a cateterização superseletiva do ramo esquerdo com microcatéter. E aí, depois, seguido da cateterização do ramo contralateral, ramo direito, e a embolização, então, dos ramos direitos também. E aqui, então, como ficava o controle, né? Todos os nossos casos a gente fez com mola, com micromolas fibradas. Então, aqui uma imagem de controle final após a embolização. O acompanhamento clínico, a gente fazia, então, após a alta hospitalar, a gente fazia um acompanhamento clínico dos dois grupos. O paciente também do grupo cirurgia fazia a cirurgia em caráter ambulatorial, fazia day clinic, operava, recebia alta após a recuperação anestésica. Eles voltavam com 2 dias para fazer uma avaliação de sítio de punção, avaliação de pulso, toque retal e endoscopia no grupo da embolização.
Aí, com 7 dias, eles voltavam para uma avaliação clínica e a gente entregava para eles um questionário de dor para avaliação da dor no pós-operatório, que eles classificavam a dor de 0 a 10, e essa dor eles referiam em 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite, ao longo dos primeiros 7 dias. Eles classificavam, além disso, no questionário, o uso ou não de medicações para dor, e se sim, qual medicação ele usou e quantas doses foram tomadas, que isso era, a gente somava tudo no final. Com 30 dias, o paciente da embolização voltava para uma avaliação clínica, toque retal e uma nova endoscopia, para ver se tinha alguma alteração, redução de coxinha, entre outras alterações, e se fosse necessário, novas avaliações presenciais. Além disso, o grupo cirúrgico voltava com 7 dias, com 30 dias para toque retal e avaliação clínica, não fazia endoscopia com 30 dias. E eles entregavam também com 7 dias o mesmo questionário, então eles preenchiam em paralelo, 7 dias após o procedimento, o mesmo questionário de dor. Depois a gente fazia avaliação através de contato telefônico com 3, 6 e 12 meses desses pacientes, questionando quanto à satisfação ao tratamento e a presença ou não de sintomas hemorroidários pós-tratamento nos 2 grupos. E, se fosse necessário, avaliações outras presenciais eram feitas ao longo desse 1 ano de acompanhamento. Bom, a gente fez o primeiro assim, TCLE foi assinado em março de 2018 e a primeira embolização foi em julho de 2018. A última embolização foi em março de 2020. Aí depois, devido à pandemia, acabou interrompendo a realização dos casos do estudo. Então, aqui um pouquinho da nossa distribuição de pacientes. Então, foram no total 33 pacientes randomizados, 16 no grupo embolização, com uma perda, uma paciente desistiu do tratamento antes do tratamento e não quis fazer cirurgia também, com 15 pacientes embolizados. E no grupo cirurgia, 17 randomizados, com 3 perdas, e 14 pacientes tratados no grupo cirúrgico. Os nossos grupos foram similares do ponto de vista demográfico, peso, idade, MC, sexo, sintomas hemorroidários, tempo de sintoma hemorroidários, todos foram semelhantes ao longo do estudo. E a gente usou na embolização, aproximadamente, por paciente, a gente embolizou 2 a 5 ramos por paciente, uma média de 3 ramos embolizados por paciente, e a gente utilizou 3 a 9 micromolas por paciente, com uma média de 5 molas por paciente. Aqui um pouco, então, das avaliações que a gente observou entre os grupos, a comparação, então, após aquele questionário entregue, a gente viu que a dor na primeira evacuação era bem diferente entre os pacientes. Então, na primeira evacuação, isso independente do dia que isso fosse, ao longo da semana, era uma marcação a mais, além das avaliações ao longo dos 7 dias. Então, a média de dor no grupo cirurgia era de 6 e no grupo embolização era de 0, e deu um peso significativo. A média de dor dos 7 dias foi diferente também entre os grupos, assim como a média de dor no primeiro dia, no segundo, terceiro, média dos 2 primeiros dias e dos 3 primeiros dias. Todos esses teve diferença, então, com o grupo cirúrgico apresentando mais dor que o grupo embolização. Quando a gente olha, a gente pediu para os pacientes analisarem a quantidade de medicações que eles faziam uso. A gente observou que o grupo cirúrgico, na soma entre anti-inflamatórios, analgésicos convencionais, precisava de uma média de 28 tomadas, doses de medicação ao longo dos 7 dias. E o grupo embolização, uma média de 2 doses de medicação ao longo dos 7 dias para controle de dor. E também, quando a gente separava, então, anti-inflamatórios e analgésicos, a gente viu que o grupo cirurgia precisava de uma média de 16 doses de analgésico, geralmente de pirona ou paracetamol, e o grupo embolização, 2 doses. E isso deu também diferença estatística. E quando a gente olhou só do anti-inflamatório, apenas pacientes do grupo cirúrgico foi necessário o uso de anti-inflamatórios, do grupo embolização ninguém fez uso da medicação de anti-inflamatório. E quando a gente viu o tramal, os opioides, assim, só um paciente do grupo cirurgia fez uso, nenhum do grupo embolização, então não deu diferença, porque apenas um paciente fez uso da medicação. Agora, quando a gente avaliou, daí depois, ao longo dos 12 meses, a presença ou não de sintomas hemorroidários no pós-tratamento. A gente viu que a presença de sintomas hemorroidários foi semelhante com 6 meses e com 12 meses.
pós-tratamento, tanto no grupo cirúrgico como embolização. Então, a gente não teve diferença entre os grupos, a presença ou não de sintomas hemorroidários, os mesmos que eles eram questionados antes do tratamento, foi semelhante entre os grupos. Então, teve essa evolução dos tratamentos. E quando a gente separava por sintoma, o que a gente observou foi que sangramento, né, foi o sintoma assim, mais prevalente em todos os pacientes, e no grupo embolização 14 dos 15 pacientes tinham sangramento. Esse sangramento teve uma resolução em 12 pacientes. Aí quando a gente avaliava os outros sintomas, tipo muco, prurido, plicomas, teve muito pouca melhora entre os pacientes, né, de embolização. E a gente não observou nenhuma complicação relacionada ao procedimento de embolização. Todos os pacientes não tiveram, assim, complicações relacionadas à embolização. A gente teve apenas um paciente que fez uma equimose no sítio de punção, mas não tinha pseudoneurisma. Após a avaliação, foi apenas uma equimose, foi a avaliação ultrassonográfica. Então, a gente não teve nada associado, nem dor, desconforto, nada. Aqui uma breve revisão, assim, da literatura. Então, a gente baseou o estudo nesse artigo, né, então, de Vidal e alguns outros relatos que eu estava tendo. Então, que eles fizeram, desenvolveram essa técnica hemorroide, que seria a embolização das artérias retais com micromolas, que eles fizeram 14 casos. Então, eram pacientes que tinham distúrbio de coagulação e todos foram embolizados eram contraindicações a cirurgia, ao tratamento cirúrgico, e foi embolizado com micromolas perfil 0018, as artérias retais superiores. E de resultados, eles obtiveram que os pacientes não tiveram dor, complicações isquêmicas, alguns pacientes tiveram sangramento e um paciente teve um pouco de edema e dor. Os nossos pacientes, o diferente foi que os pacientes podiam ser operados, então a gente fez uma comparação entre pacientes que poderiam ser feitos cirurgia. E teve também esse artigo que foi da embolização das artérias retais superiores, pacientes com sangramento, também pacientes que não podiam ser operados. Foram 30 casos do mesmo grupo, e que os pacientes fizeram também a embolização apenas com micromolas, e foi realizada depois, eles observaram que não teve complicações também, melhora do sangramento, que é um procedimento seguro. Então, foi a partir disso que a gente fez esse projeto. Atualmente, já está tendo alguns outros estudos que eles estão fazendo utilizando outros agentes embolizantes, né? A gente, como começou, a gente manteve os mesmos agentes embolizantes ao longo de todo o estudo, para uma maneira de comparação. Então, estão avaliando embolizações com molas, junto com micropartículas e gel-fluan. E aí, o que tem da literatura, a maioria dos casos, assim, evoluem bem, né? Tem alguns relatos específicos, assim, mas os relatos maiores não mostram complicações no pós-procedimento, quando utiliza partículas combinadas com as molas. É mais ou menos isso. Obrigada. Legal, Priscila. Obrigado. Interessante esse trabalho. Vamos logo mais debater, mas o André vai fazer uma apresentação antes também, né, André? Mostrar a experiência que eles estão tendo lá no Sírio, no HC. Isso aí. A palavra é tua, André. Exatamente. Vou só compartilhar aqui. Vocês veem a minha tela aí? Sim. Maravilha. Eu queria só agradecer o convite, especialmente para a diretoria da Sobrice, para o Denis, Joaquim, Felipe Nasser, para a gente falar um pouco aqui sobre a nossa experiência inicial sobre a embolização das artérias retais no Hospital das Clínicas. Esse era o título aqui desse webinar, onde estamos, então eu vou falar rapidamente alguma coisa sobre literatura, um pouquinho sobre o nosso estudo de factibilidade, o estudo inicial, e os próximos passos aí. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Eu vou passar rapidamente, apesar de a grande maioria aqui dos espectadores serem radiologistas intervencionistas, isso vai ser extremamente relevante para nós, acompanhar junto com colopróctons ambulatórios, entender um pouco mais da doença, e isso a gente pode aprender muito com eles. E aqui eu já queria agradecer aí a disciplina de coloproctologia da Faculdade de Medicina.
Doença extremamente prevalente, uma das condições clínicas cirúrgicas mais prevalentes do mundo, que tem como quadro clínico típico sangramento vermelho vivo indolor, mais ou menos prolapso e outros sintomas, aí desconforto, prurido, entre outros, mas para nós é importante porque normalmente, como a Priscila já falou, o que a gente trata é sangramento. Tem um pouco de melhora aí dos outros sintomas, principalmente daqueles sintomas mais subjetivos de desconforto, como eu vou mostrar para vocês, mas o que a gente precisa que o paciente tenha para tratar por esse método é uma associação com sangramento. Do ponto de vista vascular, existem duas fontes de vascularização muito importantes para a ampola. A primeira delas são as artérias retais superiores, que são aqueles ramos distais da mesentérica inferior. Maioria dos pedículos relevantes para a ampola retal, então, são ramos aí da mesentérica inferior. A gente não pode esquecer que existe a artéria retal média, que também é ramo geralmente do terço proximal da pudenda interna, e que ela é relevante ou ela é dominante, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, em até 35 a 40% das hemipelvis. Então, como eu vou mostrar para vocês, isso parece ser relevante para o resultado desse tratamento também. Então, há muito já se sabe que na fisiopatologia da doença hemorroidária existe um componente vascular, então aquele corpo cavernoso do reto transfere aquela sobrecarga arterial toda para o plexo venoso, que eventualmente se dilata, e juntamente aí com a fraqueza do tecido conectivo adjacente, isso acaba levando aos dois sintomas aí que caracterizam a doença, sangramento e prolapso. Esse é um estudo muito importante que mostrou ou confirmou essa natureza vascular da doença. Então, foi um estudo que comparou com Doppler transperineal os padrões de vascularização arterial de pacientes com doença hemorroidária, Gallagher de 1 a 4, com alguns controles sem doença. E o que ele mostrou foi exatamente que quanto mais grave a doença, baseada na escala de Gallagher, maior o fluxo arterial. Então, isso que fala muito a favor sobre esse componente vascular da doença hemorroidária. Esses são os tratamentos, ou alguns dos tratamentos que existem atualmente, alguns cirúrgicos minimamente invasivos bem importantes, ligadura elástica, a desarterialização, até os métodos cirúrgicos mais invasivos, propriamente dito. E quem sabe aqui, em algum momento, a gente possa encaixar a embolização das artérias retais como mais uma alternativa minimamente invasiva de tratamento para essa doença. Esse é aquele estudo do Molinaga, também clássico de 95, que descreveu ali a desarterialização transanal, feita ali por via transanal com auxílio de um probe de ultrassom, e feita aí as ligaduras dos pedículos vasculares arteriais. Esse aqui é um estudo bastante importante também que eu queria mostrar, que é o estudo Hubble, que ele comparou de maneira prospectiva randomizada esses dois métodos importantes, ligadura elástica e desarterialização. O que eu queria mostrar para vocês é que esses métodos minimamente invasivos são muito bons, mas tem uma recorrência relativamente alta aí aos 12 meses. Então, a recorrência aí de rubber band é em torno de 50% aos 12 meses, desarterialização em torno de 30%, e a gente via aí nos primeiros estudos do Vidal de tratamento endovascular, que esses 30% são exatamente os que o Vidal via também no tratamento de embolização com micromolas para doença hemorroidária. Isso é o que a gente faz atualmente, ou o que a gente vem tentando fazer. É um tratamento análogo à desarterialização transanal, mas nós temos aí a oportunidade pela via endovascular de fazer um tratamento um pouco mais, talvez, extenso, né? Então, a gente tem acesso a todos os ramos retais superiores e também aos retais médios, quando eles existem, e pela via endovascular, com diferentes agentes embolizantes, né, nós somos capazes, então, de fazer esses fechamentos arteriais mais extensamente. Em relação ao tratamento endovascular, aí a Priscila já falou algumas coisas. O primeiro relato aqui foi do autor russo em 94, e nem tinha isso em idioma inglês, então isso se perdeu um pouco na literatura. Vidal, então, resgatou isso em 2014, e de lá para cá ele publicou algumas séries, e esses aqui são os principais que já foram publicados na literatura atualmente. Boa parte deles do grupo francês do Vidal, alguns mais recentes de outros grupos, como o grupo italiano, um grupo turco também, e o que ele mostrava de uma maneira geral é que, utilizando-se micromolas, ele tinha um sucesso clínico aí perto dos 70% aos 12 meses, semelhante da desarterialização, e alguns estudos mais recentes que utilizaram esferas associadas ou não a molas mostraram recorrências menores e uma melhora mais importante dos scores de sintomas, mas ainda que esses N's de todos esses estudos são extremamente baixos.
Então, se a gente somar tudo aqui, a gente deve ter nem 200 de pacientes publicados na literatura. A maioria da maior casuística aqui deve ter uns 40 pacientes, mais ou menos. Em relação ao nosso protocolo do HC, nós nos inspiramos nesse estudo prospectivo randomizado, que é o único publicado até o momento, e que ele é mais técnico do que clínico. O que ele fez foi randomizar 42 pacientes em 3 grupos, todos eles foram embolizados com micropartículas das artérias retais superiores, 3 tamanhos de micropartículas, partículas 500, 700, um grupo intermediário e um grupo com partículas maiores, e ele seguiu aí esses pacientes por 12 meses. Essa é uma figura desse estudo, é muito semelhante com o que a gente tem feito no Hospital das Clínicas. Esse é o endpoint que a gente procura. Então, a embolização distal ali das artérias retais superiores com micropartículas, e o que ele mostrou foi esse sucesso clínico de 93% aos 12 meses, e ele mostrou também que o grupo mais seguro certamente era aquele grupo que usou micropartículas maiores. Esses pacientes fizeram avaliação endoscópica após o tratamento, e os pacientes que usaram partículas menores tiveram úlceras isquêmicas superficiais, que resolveram sozinhas, mas no grupo com partículas maiores não existiu úlceras isquêmicas ou outros sinais de isquemia. Tenesmo, muito interessante, é um achado quase universal, a gente viu em quase todos os nossos pacientes também, quando se usa embolização com micropartículas. Então, esses são os dados de segurança do estudo turco, mostrando que não houve nenhuma complicação mais grave, pelo menos no grupo de partículas maiores, e também não nos grupos de partículas menores, ainda que úlceras isquêmicas superficiais tenham aparecido em alguns pacientes. Em relação às artérias retais médias, esse talvez seja o tema mais relevante, aí, junto com a escolha do material embolizante. Esse é um tema de relevância técnica por procedimento. A maioria dos autores ali que a gente viu, que a Priscila mostrou também, apresentaram que as recorrências ou as falhas clínicas que eles tiveram normalmente estavam relacionadas a uma retal média dominante que vinha na pelve e que não foi embolizada no tratamento. Então, isso aconteceu com diversos autores. Esse é um achado do nosso estudo. A gente faz tomografia intraoperatória em todos os pacientes. A gente vê que esse paciente do lado esquerdo da tela tem uma anatomia muito diferente do paciente do lado direito. Aqui a gente vê claramente que das artérias retais superiores existe só um pedículo praticamente maior, ou 2, enquanto esse outro paciente tem uma rica vascularização oriunda ali dos ramos da mesentérica inferior. Então, esse paciente tinha uma retal média bem calibrosa, uma artéria retal média dominante do lado direito, e que tinha praticamente o tamanho desses pedículos de cima. Então, nós acreditamos atualmente que esses pedículos da retal média também devam ser tratados. O objetivo do nosso estudo de factibilidade era determinar, então, a factibilidade e a segurança da embolização combinada das retais superiores e médias, utilizando-se, então, os 2 agentes embolizantes, tanto microesferas quanto molas. Foi um estudo prospectivo, foi um estudo piloto, que incluiu 10 pacientes, todos eles eram do ambulatório de coloproctologia do HC. A gente incluiu, então, até pacientes grau 3 de Gollinger, então grau 4 não entrava, tratamento cirúrgico prévio para hemorroida não entrava. O nosso endpoint primário foi o score de sintomas hemorroidários, o HSS, que é um score internacionalmente validado. Ele vai de 0 a 15, e aí que o paciente classifica a quantidade de sintomas que eles têm, não só sangramento, mas também outros sintomas. A gente usou também esse score de qualidade de vida, que é diferente do que a gente usa para embolização prostática, né? Esse vai de 0 a 4. A gente usa da próstata de 0 a 6, geralmente. Então, esse aqui, o pior score possível é 4 para a qualidade de vida. Esses pacientes, então, passavam em avaliação clínica no ambulatório de coloprocto, faziam exame físico e exame coloproctológico, endoscopia, laboratório básico, e nesse protocolo nós fizemos angiotomo para todos os pacientes para determinar ali a presença, eventualmente, de alguma retal média dominante. Esse estudo teve 12 meses de segmento. Em uma semana a gente fazia um contato telefônico, a não ser que o paciente tivesse algum sintoma antes, ele era orientado a entrar em contato conosco, e depois avaliação completa a 1, 3, 6 e 12 meses. Mais uma vez, os desfechos que nós usamos, desfechos secundários, aqui cura, que é um desfecho que a gente vê em alguns estudos coloproctológicos, que é HSS menor ou igual a 1, nós utilizamos também, e outras questões técnicas. Então, só rapidamente os nossos resultados. Eram pacientes, a maioria mulheres com mais ou menos 60 anos de idade, a maioria Gollinger 2, o HSS médio era de mais ou menos 8, o score de qualidade de vida era relativamente alto, 3.3, então os pacientes tinham bastante piora da qualidade de vida relacionadas aos sintomas que eles tinham.
Em relação ao procedimento em si, o sucesso técnico, que era a caracterização das cetais superiores e médias, foi de 100%, um tempo de procedimento de mais ou menos aí 1h40. Os endpoints de radiação foram bem aceitáveis, 0,8 grays de radiação total, volume de contraste médio 160 ml. Nós fizemos Conibin CT 3 por paciente em todos os pacientes e embolizamos com micromola uma média de 4,2 ramos. 80% dos pacientes na nossa casuística tinham retais médias que eram factíveis de embolização. Então, nesse protocolo, todas elas foram embolizadas. Só para mostrar para vocês aqui, são poucos, 10 pacientes, uma casuística muito pequena, então são só resultados muito iniciais, mas são bem semelhantes ao que a gente vê com outras casuísticas da literatura que fizeram embolização com mola. Então, durante o primeiro mês, a gente já vê uma melhora importante, tanto do score HSS, que foi de 7,8 para 2,9 na média, mas a partir do primeiro mês é que se viu uma melhora muito maior aí dos sintomas, com praticamente todos os pacientes zerando a escala de sintomas aos 3 e 6 meses. Então, todos que completaram 6 meses agora de segmento estão com HSS, a maioria 0, 2 pacientes com HSS de 1, então aquele critério de cura, todos atingiram esse critério. Em relação a complicações, que era o outro endpoint primário desse estudo, então síndrome pós-embolização retal extremamente frequente para pacientes embolizados com partícula, principalmente tenesmo, 9 dos 10 pacientes tiveram. É interessante que durante o procedimento ele já começa a referir tenesmo, e esse tenesmo aí dura aí de 2, 3 dias até um paciente que teve 2 semanas. Isso aqui não foi considerado complicação, mas como outra síndrome pós-embolização foi considerado como um efeito colateral do procedimento. A gente não teve nenhuma complicação menor, mas infelizmente a gente teve uma complicação isquêmica maior, que eu vou mostrar para vocês. O que a gente fazia para esses pacientes era dipirona, escopolamina de horário e flebotônico de horário, né, na primeira semana, e eventualmente anti-inflamatório, tramadol e banho de assento para aqueles pacientes que estavam mais sintomáticos. Então, esse é o paciente que teve a complicação, era a última paciente do protocolo, tinha um HSS de 13, bem alto, e era um Goliger 3. Em relação ao que a gente fez durante o procedimento, foi o protocolo de pesquisa normal, embolizamos as cetais superiores, ela tinha uma média esquerda grande, que também foi embolizada. O que aconteceu é que uma semana depois, ela retornou com a gente com dor, que tinha diminuído e aumentou, então isso chama muita atenção, e também piora do estado geral, um pouco de leucocitose. A equipe da Coloprocto lá do HC prontamente avaliou, esse é um exame de endoscópico que mostrava ali uma lesão isquêmica extensa, que ia mais ou menos de uns 3 centímetros da linha pectínea até mais ou menos a transição do reto sigmoide, até a exteriorização de algumas molas aqui para a luz do reto. Em relação ao procedimento em si, não teve grandes diferenças, a única coisa que chamou atenção, teve um pequeno extravasamento de contraste durante a injeção de micropartículas, isso foi tratado com injeção de micropartículas de mola. Esse foi um Conibin CT, uma tomografia intraoperatória desse extravasamento, e esse foi a tomografia uma semana depois, mostrando que já não tinha mais hematoma, nem nada ali na região próxima à linha pectínea, mas mais para cima no reto tinha uma incaracterização aqui da parede posterior da ampola retal, aqui umas micromolas exteriorizando aqui para a luz, e essa paciente, então, foi optado por ressecção cirúrgica, que mostrava uma lesão isquêmica extensa ali da ampola retal, com algumas áreas de perfuração, compatível com o achado isquêmico da tomografia. A gente foi revisar a literatura, porque não tinha nada nesse sentido nas maiores séries, e a gente encontrou um caso bem semelhante, que foi publicado em julho de 2021. Os autores não falam nada aqui sobre como eles fizeram tecnicamente o procedimento, mas como eu não vejo nenhuma micromola aqui, eles devem ter embolizado com partículas também. E aqui o paciente teve a mesma coisa, dor, piora de estado geral, e essa tomografia aqui com sinais de perfuração. Eles resolveram fazer acompanhamento clínico dessa paciente e ela teve depois uma estenose grave, que segundo os autores foi tratada com sucesso com dilatação endoscópica. Então, só para fechar, onde nós estamos, certamente a gente está engatinhando ainda. Então, descobrindo qual é a melhor técnica, os melhores materiais, qual é a técnica que gera maior segurança ou que deixa aquela balança segurança e efetividade mais favorável para o paciente. Isso aqui é o que tem na literatura, então quase nada, os ridículos 12 papers mais ou menos. O ano passado foi o pico com 4, e a gente viu isso com a embolização de próstata também, normalmente demora um pouquinho, aí outros centros começam a fazer, nos próximos 5 anos provavelmente a gente vai ter uma evidência muito maior
Mais uma vez, a Priscila mostrou tudo isso aqui. A maioria dos autores fez embolização com molas, alguns mais recentes mola e esfera, mas todas casuísticas unicêntricas pequenas, né? Perspectivas futuras, então, na minha opinião, a gente ainda precisa determinar qual é a melhor técnica. A gente não pode expor o paciente a um risco de uma complicação isquêmica, como a gente teve, existe esse outro caso da literatura. E estamos longe aí ainda de ter clinical trials comparando com outros métodos. Aí, quando o pessoal do Einstein publicar, vai ser o primeiro estudo comparativo, aí, prospectivo randomizado da literatura. Anjo-TC é uma outra discussão. Eu tenho uma opinião agora, depois desses 10 casos, e a gente tem mais uns 10 feitos com piloto também. A gente pode discutir sobre isso. E no HC, a gente já começou agora a incluir mais 30 pacientes, um protocolo um pouco menos agressivo. Então, nós só vamos embolizar retais médias quando elas forem de fato dominantes, e sem microesferas, só microesferas ali da retal superior. Outro protocolo que a gente está começando é para pacientes Gallagher 4, que a gente vai fazer embolização pré-operatória e depois algum tratamento cirúrgico, alguma pexia, alguma coisa assim. Só para fechar, então os tratamentos minimamente invasivos para doença hemorroidária são efetivos no curto prazo, mas a recorrência ainda é alta. A embolização, possivelmente, principalmente com esses métodos mais agressivos, pode ter menos recorrência e melhora dos endpoints de efetividade, mas a gente está expondo o paciente, quando a gente emboliza muito agressivamente, a um risco de uma complicação isquêmica. Então, a gente precisa ainda da otimização técnica para otimizar a segurança desse método. Obrigado, pessoal. Estou à disposição aí para possíveis discussões. Bom, André, obrigado. Temos bastante coisa aí, né, Felipe? Queria que você fizesse as honras aí de a gente aproveitar o Dr. Jorge, o Dr. Paulo, os debatedores, para discutir aí esse assunto. O pessoal pode ir mandando perguntas aí pelo chat, pelos botõezinhos aí, que a ideia é a gente debater isso aí. Perfeito. Bom, boa noite. Gostaria também de agradecer ao Sobrice pela oportunidade, pelo convite. Agradecer a iniciativa do Denis de colocar esse tema em discussão. Desde o início foi o Denis que sugeriu esse tema para esse webinar. E agradecer também, cumprimentar os colegas que estão aqui junto comigo. Parabenizar as duas apresentações. Eu acho que a Priscila mostrou o nosso projeto, que foi feito com muito carinho no Hospital Albert Einstein. Hoje ela defendeu a tese, está encaminhando 2 trabalhos para publicação. Em breve, acho que nós vamos conseguir mostrar que o método pode ser seguro e pode ser um futuro para esse tipo de tratamento. Parabenizar o André, uma aula muito bem feita, como sempre. O André é um brilhante palestrante. E também parabenizar o grupo, né, do HC por ter mostrado essa complicação. Eu acho que isso vai ficar na cabeça de todos nós aqui que estamos aqui, para que quando a gente decida fazer esse tipo de embolização, a gente pense se a gente vai necessariamente desenvolver algum protocolo e em que situações a gente vai poder associar os métodos. Os dois colegas da coloproctologia, gostaria de cumprimentá-los, o Dr. Jorge Ortiz, o Dr. Paulo Candelari, e conversando um pouquinho com eles dois, né, nós somos de uma especialidade onde nós estamos tentando competir com várias especialidades com técnicas minimamente invasivas, né? Normalmente para os cirurgiões, né, quando a gente fala em embolização, ou que a gente vai levar uma isquemia em algum órgão, em alguma estrutura, normalmente o cirurgião se assusta. Eu venho da formação cirúrgica e nesses anos todos discutindo as indicações dos tratamentos, a gente acaba sempre discutindo com o especialista e a isquemia de qualquer órgão sempre assusta todos nós. Mas o que nós aprendemos com intervencionistas nesses anos todos é que a gente consegue muitas vezes fazer as embolizações com segurança em algumas situações e também entregar, através do cateterismo seletivo, alguns tratamentos que nós temos feito hoje. E o objetivo maior é uma técnica minimamente invasiva. Então, mais uma vez aqui, o que nós estamos discutindo é uma tecnicamente invasiva. O trabalho da Priscila ele foi comparado com uma técnica cirúrgica de Ferguson, uma técnica já consagrada. Eu acho que o Jorge e o Dr. Paulo podem comentar um pouquinho. Mas eu imagino que hoje em dia, eu acho que eles também estão mudando as condutas na doença hemorroidária, visto que o maior problema da doença hemorroidária é a dor. O tratamento é a dor. Ou seja, a maioria dos pacientes que tem dor, e a dor é terrível, né? Até que o paciente tenha a primeira evacuação. Hoje, mesmo sem ser um especialista, a gente pesquisou bastante. Se você pesquisar a literatura, você vai ver que a maioria dos pacientes tem rejeitado o tratamento cirúrgico convencional da doença hemorroidária. Então, acho que assim, é interessante ouvir também dos dois, do Dr. Paulo e do Dr. Jorge, os comentários sobre isso.
E lembrar também que o que a gente está querendo aqui, eu acho que a especialidade busca encontrar qual seria o nicho ideal para que a gente agisse, né? Talvez a gente não tenha que tratar, nós não temos a técnica que possa ser desenvolvida para todos os casos, mas em algumas situações, nós vivenciamos lá no Hospital Albert Einstein, por exemplo, pacientes que eram coronariopatas, que foram tratados com stent, que precisariam ficar antiagregados e não paravam de sangrar. Talvez esse seja um cenário importante. Isso foi uma coisa que nós pensamos bastante, pacientes que precisavam usar anticoagulação e pacientes que realmente sangram, né? Porque pacientes que têm sintomas associados ao sangramento, é sempre lembrar, e a Priscila mostrou no nosso trabalho, que esses pacientes não melhoram, eles melhoram apenas o sangramento. Então, esse é um outro componente importante aqui para a discussão. Outro aspecto para nós intervencionistas, é o aspecto que a Priscila mostrou com os coils e o André mostrou associando o coil e o agente embolizante esférico, que nós vamos ter que definir, nós vamos precisar discutir nesses próximos anos o que vai ser melhor para que a gente desenvolva os protocolos. Os trabalhos, como o André frisou, são trabalhos monocêntricos, unicêntricos, perdão, trabalhos que mostraram pequenas casuísticas, a gente não vai conseguir desenvolver guidelines com essas pequenas casuísticas, nós vamos precisar aumentar a nossa experiência, né? Com a próstata foi assim, e hoje, graças ao trabalho do grupo do professor Carnevale, hoje a próstata está entrando nos guidelines, e hoje nós temos tratado a doença benigna da próstata com embolização com mais segurança e com mais indicação. Então, eu gostaria de passar inicialmente, antes de começar as perguntas, Denis, nós vamos até que horas? Para a gente ter mais ou menos um controle do horário, para os dois comentaristas também saberem. Acho que a gente pode ir até as 8h30, tranquilo. A gente está com um tempo bom, né? Então, eu vou passar primeiro a palavra para o Jorge, para a gente ouvir a impressão dele sobre isso, os comentários, e posteriormente também os comentários do Dr. Paulo Candelário. Jorge, você está com a palavra. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Denis e a todos vocês. Foi um prazer saber que você foi meu residente, Felipe. Eu não sabia. É um lugar que eu gosto muito. Uma outra coisa que eu queria comentar com o André, e o Paulo deve saber isso aí, é que o Golliger foi meu amigo pessoal. O Golliger falava que hemorroida era grau 1, 2 e 3. Não existia hemorroida grau 4. A hemorroida grau 1 era aquela que era interna e sangrava, a grau 2 era a que saía, ou ela voltava para dentro sozinho, ou você empurrava com o dedo para voltar. E o grau 4 era aquela que era prolapsada e você não conseguia pôr para dentro. Isso é do Golliger, eu não sei, porque a gente também, quando usa a classificação de hemorroida, a gente não usa Golliger 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu uso a classificação 1, 2, 3, 4, que era onde foi o que o Kissley, que o Golliger me apresentou para eu ficar lá pelos 3 anos que eu fiquei lá, me ensinou. Então, a gente faz isso aqui. Agora, voltando às hemorroidas, a gente sabe que 4% da população mundial apresenta hemorroidas. Foi a primeira doença descrita, já nos papiros antigos dos egípcios e dos filisteus. Foi a primeira descrição de doença. A gente sabe também que o sangramento hemorroidário é predominantemente arterial, é um sangue vermelho rutilante. Então, nesses casos, provavelmente o resultado vai ser excelente. Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso com o Denis, que eu vi o pós-operatório, e a minha ideia, eu acho que se você tiver uma trombose, aquele processo inflamatório que tem, você vai puxar a hemorroida para dentro. Aquele prolapso, que é a soltura do tecido conectivo, que é do músculo de Treitz, que ele se solta do canal anal e prolapsa a hemorroida pela hipertensão ou pelo hiprofluxo, ele vai ser colocado de novo no seu local, em posição. O paciente que eu vi com o Denis foi o que tinha acontecido. Ele estava com uma pequena trombose hemorroidária, que essa trombose aqui eu não vi ele essa semana, mas deve ter colocado a hemorroida no lugar. Mas eu acho que as técnicas mistas provavelmente vai ser o que vai predominar. Mesmo quando você faz uma técnica mista, por exemplo, eu particularmente eu não gosto de fazer o Ferguson. Na Santa Casa a gente faz o Milligan Morgan. Até o Dr. Pérez brincava que o Milligan Morgan de hoje, aliás, que o Ferguson de hoje é o Milligan Morgan de amanhã. O Ferguson, para o pessoal que não é proctologista, é hemorroidectomia fechada, e o Milligan Morgan é aberta. Porque 40% dessas cirurgias que a gente faz, elas abrem. Então, o Ferguson de hoje é o Milligan Morgan de amanhã. E provoca muita dor. Provoca dor por quê? Porque você expõe as terminações nervosas livres. E a hora que as fezes passam, provoca muita dor.
acharam que era hipertonia do esfíncter interno, cortavam o esfíncter interno, aplicaram um botox e não funcionou. A cirurgia da mola funciona como THD, só que a diferença do THD para a microembolização é que a hora que você dá o primeiro ponto, você faz um chulé e dá o último ponto. Aí você liga o primeiro ponto com o último e você suspende aquele prolapso hemorroidário. Eu confesso que a minha experiência, e a do Candelária também, porque a gente fez junto, não foi muito boa com o THD. Eu tive dúvida. A primeira cirurgia que eu operei, eu estava com o Paulo, eu estava com o dedo fraturado, eu sou tigrão, eu coloquei uma luva por cima da tala que estava no meu dedo e operei. Falei, Paulo, eu não estou conseguindo operar, vem fazer você. Ficou ruim a cirurgia, não ficou boa. Aí fizemos mais alguns casos e não ficou bom. Aí eu chamei 2 professores do HC, que o André deve ter feito os ambulatórios com ele, que é o Sobrado, que apesar do Sobrado negar que seja da Santa Casa, o Sobrado era meu colega de turma. Ele nega até ir para Santa Casa, não sei onde é que fica, nunca ouvi falar, Santa Casa, meu colega de turma, o Sobrado. Eu já falei em congresso. E o Fábio Campos também me operaram. E os resultados desses casos, também eu não gostei muito do resultado. E como é que eu posso falar isso aqui? Eu e o Paulo, nós fizemos uns 14 ou 15 cursos de cirurgia orificial, onde a gente operava 40 pacientes no sábado e no domingo. Eu chamava, para não dizer que era eu e o Paulo operando, a gente chamava todos os melhores professores cirúrgicos, não de púlpito, cirúrgicos mesmos, para operar. Então veio o Pulpo do Rio de Janeiro, foi o Fábio Campos, foi o Serginho, foi o Sobrado, acho que até o Raul foi lá, o sobrinho do Raul também foi, o Fábio Cotaiti. Todos os melhores do Brasil de proctologia participaram desse curso. E a gente comparava as 20 cirurgias com PPH e 20 cirurgias com Milligan Morgan. Quando era operado Milligan Morgan ou Ferguson, o índice de dor era de 55%. Ou seja, em vários, consecutivamente foram o mesmo número, 10, 11, 12. Então, o número médio foi 11, era 55% dos pacientes com dor pós-operatória. Quando a gente fazia hemorroidectomia grampeada, que é o PPH, a gente tinha 5% de dor só. Por quê? Porque a hora que a gente faz a sutura, aquela bolsa, a gente faz a nível do reto. E o reto, a inervação dele é pelo plexo simpático e parasimpático, não é pelo nervo pudendo. O erro dessa técnica consiste quando você faz anastomose muito alta, que você não trata a hemorroida, porque você não puxa para cima o mamilo hemorroidário, e a outra é quando você pega e você chega muito próximo da linha pectínea, que você pega a terminação nervosa livre e provoca muita dor, mas essa dor dura de 6 meses a 1 ano. E às vezes você tem que ressecar os grampos ou até fazer uma hemorroidectomia, mesmo com o paciente sem hemorroida. Acho que o Paulo vai comentar isso aí. Então, é basicamente isso que eu ia falar. Eu acho que essa técnica é boa, eu acho que para tratar plicoma não dá, a gente vai ter que associar uma cirurgia. Eu faço muita cirurgia híbrida, eu falo para o paciente que eu vou fazer o PPH, eu faço o PPH, que foi descrita pelo Antônio Longo, que é amigo meu, e do Paulo, pessoal também, que é o Procedure for Prolapse and Hemorrhoids. Você suspende hemorroide e o índice de dor, para quem sabe fazer, em torno de 5%. É até um pouco menor. E o índice de recidiva em 10 anos está entre 4% e 5%, segundo o próprio Gallagher, que é a maior casuística do mundial, porque ele era o dono ele que inventou essa técnica. O THD, então, foi o que eu falei, é basicamente a mesma coisa da desarterialização com microesferas ou com a molinha, mas só que você puxa ela para cima. E eu acho que o futuro vai ser fazer a microembolização e associando alguma técnica, mas aquilo que o André mostrou, que o pessoal do HC acompanhava ele. Acho que o ambulatório do HC é feito pelo Serjão e pelo Sobrado, não é, André? Os chefes são esses dois. Entre vários outros, mas a gente aprende com o professor Sérgio e o Sobrado também, inclusive eles que deram todo aí o suporte aí para todos esses pacientes que a gente já fez lá. E o Sobrado não estava ocupado, não? Essa hora que precisava sair urgente. Preciso sair urgente. Bom, quando a gente precisou, eu não posso falar nada. Eles foram... Não, o Sobrado é bom. O Sobrado é meu colega de turma, o Sobrado é meu amigo pessoal. Mas a gente sempre enche um saco do outro. Então, eu queria agradecer pelo convite, fazer esse comentário. Acho que a técnica veio para ficar. Ninguém tem muita experiência ainda. A gente vai ter que fazer para coisa da tentativa e erro.
E uma coisa que o Gallagher e o Kissler me ensinaram quando eu morei na Inglaterra foi aquela coisa, a você fazer todas as coisas novas que estão fazendo, só que você ser muito criterioso. O que for bom, você mantém. O que não for bom, você não mantém, como a própria Angelita faz. Eu gostei muito, André, da tua apresentação, a tua sinceridade, que você mostrou aquele caso da casuística da necrose de reto. Isso é fantástico, é a coisa que o Gallagher fazia e que o Kissler fazia, e o Alexander Williams também. Eu trabalhei um tempo com o Alexander Williams, que era um top da coloproctologia mundial. E, novamente, agradeço a vocês. E aquela coisa lá, Gallagher falava que hemorroida é grau 1, 2 e 3. O próprio Gallagher me falou isso aí. John Cedric Gallagher, que morava, não era em Leeds, era numa cidadezinha do lado de Leeds. Eu fui almoçar na casa dele para desespero do Dr. Pérez, que falou que... Eu falei, você nunca foi almoçar na casa dele. Eu fui, ele foi na minha também. A gente aprende direto da fonte aqui, Denis. Aí, aí você viu, né? É fundamental que a gente tenha... Se você quiser, eu tenho o livro do Gallagher, eu posso te emprestar para vocês. Legal. Ô Jorge, só para finalizar, antes do Paulo falar, você indicaria a embolização? Indico. Indicaria? Indico, e não só indicaria, como eu vou indicar, e eu já conversei com o Denis. Se ele quiser, a gente faz um protocolo lá com a Santa Casa e com a clínica certa, mas nós vamos fazer o negócio junto. Legal, legal. Paulo, a palavra está com você. Muito obrigado. Bom, falar depois do Jorge fica complicado, né? Porque ele praticamente esgotou o assunto, mas vamos tentar, né? Eu queria, como Jorge, agradecer a todos vocês e não resta dúvida que é dar os parabéns para Priscila, para o André, para todos vocês, Felipe, o Denis, pelo entusiasmo de estar sempre procurando coisas novas. Eu acho que eu e o Jorge, a gente é cirurgião, e o fato de ser cirurgião, a gente não pode, de maneira nenhuma, obscurecer ou dificultar novas técnicas que beneficiem o paciente, né? Ou dificultar a ciência. Meu Deus do céu, não tem como. Então, o que vocês estão fazendo realmente é motivo de parabéns, sim. Então, dentro dos dois, eu não vou discutir a apresentação de cada um dos dois, eu vou discutir de forma geral, né? Eu vou pensar algumas coisas que o Jorge já falou, né? Que, primeiro, 4,4% da população, Jorge, eu acho que é pouca gente, viu? Olha, eu faço anoscopia todos os dias em pacientes de 20, 30, 40, 50, 60 anos, e hemorroida é difícil eu falar, dar um diagnóstico de anoscopia normal. É muito difícil. Eu, quando vejo um ânus normal em alguém com 30, 40, até 50 anos, eu dou os parabéns, solto o rojão, falo, parabéns, você é ótimo. Então, se todo mundo viver até os 100 anos, todo mundo vai ter hemorroida. Então, levante a mão quem diz que não tem hemorroida. Se não, vai levantar a mão porque não sabe que tem. Porque se for examinar, tem hemorroida. Então, esse tema que vocês escolheram é um tema muito, muito, muito importante, entendeu? E as queixas são muito significativas, entendeu? Como o trabalho de vocês já mostrou, são pessoas que vêm com queixas significativas, tanto de sangramento como prolapso, incômodo, do prurido, da saída de muco. Isso é muito desagradável, muito desagradável. Então, eu dou experiência... que é minha, do Jorge, dos cirurgiões de maneira geral, é a experiência de que quando a gente opera um paciente de hemorroida, a vontade que o paciente tem é de matar a gente no pós-operatório inicial. Entendeu? Mesmo com PPH? Mesmo com PPH, Jorge. Nos primeiros 3, 4 dias, é dor, Jorge, é dor. Não é a minha experiência. Jorge, você pede o paciente voltar 15 dias depois. Lá o paciente. O primeiro curso que a gente fez, o primeiro curso que a gente conseguiu 20 grampeadores, o Paulo tinha feito, acho que 1 ou 2 hemorroidas com PPH.
E o Paulo acabou operando 10 pacientes com PPH. O Paulo adorou a técnica desde o dia. Ele pegou experiência no curso. Eu hoje, eu não sei mais operar Milligan Morgan, entendeu? Eu só opero Eu PPH, faço muito na Santa Casa ainda. Porque é desumano. Se você comparar o PPH com o Milligan Morgan, é indiscutível. O Milligan Morgan vai doer muito mais que o PPH. Agora, quando você compara só os pacientes de PPH, existe sim um grupo pequeno de pacientes que têm dor. E tem alguns poucos pacientes, é como se fosse uma curva de Gauss, entendeu? Tem paciente, uma minoria do lado esquerdo que não tem dor nenhuma, nem sabe que foi operado. Uma outra minoria que vai ter dor durante 30 dias. A grande maioria vai ter dor, assim, esporádica, dos 3, 4 primeiros dias, entendeu? Mas se eu falar que o PPH não tem dor, eu vou estar mentindo. Então, hoje, eu não conheço cirurgia que não tenha dor. Todas as cirurgias provocam dor. E esse é o grande problema do tratamento da doença hemorroidária. Não dá para comparar com a embolização, porque a embolização não provoca dor, a não ser que tiver Jorge, eu estou falando do tratamento cirúrgico. Ah, sim. Tratamento cirúrgico. Quando você compara tanto aqueles de pexia, que é a PPH, ou a desarterialização, ou a Milligan Morgan, as técnicas ressectivas. Então, dessas técnicas, todas elas provocam dor. Claro que aquelas não cirúrgicas, aí sim. E quando você fala das não cirúrgicas, não funciona. Nós estamos discutindo, na população de médicos brasileiros, foi feita uma pesquisa, e 94% deles falaram que fazem ligadura elástica, entendeu? Então, se a gente tem que comparar com algum procedimento, é com a ligadura elástica. Então, essa é a ideia. Então, a embolização das hemorroidas, ela vem dentro de uma opção que pode ser, sim, uma opção de resolver o problema da dor pós-operatória. Aquele que resolveu... ligadura elástica não trata o doente. Depois de um ano... Jorge, calma, eu não estou defendendo nenhuma técnica, Jorge, calma. Eu estou simplesmente apresentando todas elas. A gente briga sempre, viu, gente? Eu estou apresentando todas as possibilidades. E a ligadura elástica, ela também tem um grau de dor que incomoda bem menos que a técnica cirúrgica, mas mesmo assim tem dor. Onde é que eu quero chegar com isso? Que operar a hemorroida provoca muita dor. Não operar a hemorroida, dentro das técnicas que a gente conhece, tem um índice de recidiva muito grande. Então, aquele que encontrar uma opção que possa resolver o princípio da doença hemorroidária, que é parar o sangramento e controlar o prolapso, que são as duas principais queixas do paciente, porque o plicoma, Jorge, olha, eu converso com os pacientes e o plicoma não é uma queixa significativa, a não ser que venha masculino. A não ser que venha com prurido, intenso prurido, que tenha ectrópio, entendeu? E fica com aquele ânus úmido. Se não tiver essas particularidades, o plicoma não é um problema. Então, homem não liga, mulher que liga. Mulher liga, eu sei, Jorge. Só acontece o seguinte, eu estou querendo dar uma ênfase para a opção de embolização das hemorroidas, onde eu acredito que elas resolvem o problema do sangramento e podem, sim, resolver o problema do prolapso numa escala, num número de pacientes, onde a classificação seja 1, 2, 3, não sei se consegue resolver o prolapso, porque a hemorroida, quando chega no grau 3, ela já é significativa para se resolver, mas pode minimizar, sim, muito a queixa do paciente. Jorge, eu acho que a hemorroida tem que ser pensada como uma incontinência.
entendeu? Você pode não resolver o problema completamente, mas pode minimizar a ponto do paciente falar assim, olha, eu estou bem, eu não estou mais incomodado como eu estava antes. Por isso que eu acho que a embolização das hemorroidas tem sim o seu espaço. É isso que eu quero chegar. Se você conseguir fazer um procedimento onde você não tenha dor, ou a dor seja mínima, então eu não tenho dúvida que esse é o caminho. Se você tiver que falar assim, olha, o que você prefere? Passar uma dor do cão durante 30 dias e resolver o problema, ou não ter dor, ou mínima dor no pós-procedimento e ficar com sintomas mínimos que não vão comprometer ou atrapalhar a sua vida? Eu não teria dúvida para minha escolha. Eu iria querer fazer embolização das hemorroidas. Imagina, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Foi os dados que a Priscila mostrou. Exatamente. Então, eu acho que a embolização das hemorroidas é uma técnica promissora que tem grande chance de encontrar um espaço, e quando encontrar esse espaço de indicação, a gente vai poder usar isso largamente. A minha única preocupação sim, em relação ainda com essa complicação, que é uma complicação grave, mas o Billingham Morgan também tem complicação. Pode ter Fournier, entendeu? Então, não é uma coisa que você fala assim, os outros procedimentos não têm complicação. Pode ter complicação, sim, entendeu? Então, eu acho que, do ponto de vista de opção de tratamento, é uma opção muito positiva e boa. Eu só queria fazer uma pergunta que se esse procedimento pode ser repetido, se existe essa possibilidade. Eu imagino que possa, né? Se depois de 1 ou 2 anos o sangramento voltar, eu acho que pode. Outra coisa que eu fiquei bastante preocupado é com o tenesmo, entendeu? O tenesmo me deixou preocupado, porque tenesmo é dor. Tenesmo é dor. Então, se os pacientes têm dor, eu fiquei um tanto quanto preocupado com isso. Apesar de que eu acho que o tenesmo por 2 ou 3 dias não é nem comparável com a dor de um pós-operatório, por exemplo, entendeu? Eu acho que é uma situação que eu acho que dá para contornar. Eu queria mais uma vez agradecer. Mas a gente não parou ainda não aqui, Estou me candidatando, viu, Denis? Não vai agradecendo dando tchau, não, tem chão aqui. Denis, antes de você trazer alguns questionamentos e algumas perguntas, vamos só passar essa pergunta do Paulo para o André e para a Priscila. Isso, tenesmo e repetição do procedimento. Priscila, você primeiro. Tem uma outra, antes deles responderem, Felipe, tem uma outra coisa que eu queria comentar. Eu e o Dr. Paulo Boarini, a gente foi para a Itália para aprender uma técnica que é a desarterialização com laser. Então, a gente usava o Doppler para identificar a artéria e, em seguida, fazia a aplicação do laser em 12 pontos do relógio. Então, a gente escutava a artéria, ia lá com laser e queimava. Então, a gente trouxe essa técnica para o Brasil, foi uma técnica interessante, mas ela tem custos elevados também. Então, isso foi... E outra coisa, ela não se prestava para qualquer tipo de hemorroida. Então, a gente só conseguia fazer a desarterialização com o laser naquelas hemorroidas grau 1 e algumas grau 2. E aí, o que acontecia? Eram hemorroidas cuja queixa é mínima, entendeu? Então, ficava difícil de indicar a técnica. Mas não resta dúvida que essa é uma opção bastante promissora, que é você controlar o sangramento. Isso não resta dúvida. Esse é um outro aspecto que a gente vai ter que discutir, que é custo, né, Denis? Aí depois você pode tentar passar um pouquinho da tua experiência, já que você já fez alguns casos privados, talvez seja interessante você passar isso. Vamos ver a resposta da Priscila. Para o André e para a Priscila, porque a Priscila entendi que não teve
praticamente zero dor em todas as avaliações. E aí o André falou em tenesmo maior. Foi isso mesmo? Qual a experiência de vocês? É isso que eu vou passar para eles. Então, no nosso, a gente fez a embolização, não teve dor, né? Os pacientes não tiveram dor nem tenesmo. O que eu vi, assim, de literatura, os pacientes que tiveram mais, assim, sintomas pós-embolização foram aqueles que fizeram associação de mais de um agente embolizante e pacientes que fizeram embolização da retal média em associação. Então, assim, alguns estudos mostram que dos que eu li, que tinham um pouco de tenesmo relatado nos pacientes que fizeram embolização combinada da retal média com a superior. Nos nossos casos, a gente só fez da retal superior, e só com mola. Em relação à repetição do procedimento, é possível, tanto que os primeiros casos do Vidal, alguns ele teve que, inclusive, repetir. Então, é possível repetir, porque eles fizeram alguns casos um pouco mais conservadores, né, porque ele comenta assim no artigo, pelo medo de uma isquemia no reto, né? Então ele embolizou talvez um pouco menos do que seria o que ele gostaria, e então pode ser repetido o procedimento no retorno de sintomas. Nos nossos casos, realmente, a gente não teve dor nem tenesmo, assim, talvez pela técnica que a gente utilizou, né? É isso aí, deixa eu fazer alguns comentários em relação a isso. Os nossos achados foram parecidos com os outros autores que utilizaram microesferas. Então, dor é relativamente frequente, mas foi de bem fácil controle, exceto a paciente, obviamente, que teve a complicação. Os pacientes que tiveram dor e tenesmo, eles responderam muito bem a Buscopan, Perivasc de horário por uns dias, e isso não foi um problema, assim. Eu vi esses pacientes com uma semana, e o Daniel, que é o nosso outro aluno que via muito de perto todos esses pacientes, o problema não era dor, nem assim, existia dor e tenesmo nos primeiros dias, mas era muito bem controlado com medicações. Em relação a refazer o tratamento, isso é uma discussão interessante para a gente ter, e parecido com outras embolizações que a gente faz, que a gente usa mola. Se a gente fechar todos os pedículos com mola, dificilmente a gente vai conseguir entrar, a não ser que haja uma revascularização por outros ramos, que eu não sei, sinceramente, na prática, esse conhecimento não existe ainda. Na literatura, o que existe são esses casos de recorrência em que um ramo grande, por exemplo, ficou sem embolizar e aí ele foi embolizado num segundo tempo. Então, isso existe, isso é possível, geralmente era uma retal média grande, mais de um centro falou isso nas casuísticas iniciais, mas eu tenho uma certa sensação que embolizar só com partícula teria também essa vantagem, igual a gente faz com o útero, igual a gente faz com a próstata, que é não fechar as vias de acesso, eventualmente anos depois, se for preciso, a gente consegue entrar e fazer uma segunda sessão. Isso teria vantagem também de redução de custo, que é uma coisa que a gente talvez precise falar um pouco também. O mais caro disparado dessa técnica são as micromolas, e a gente usou na média 4 ou 5, acredito que a Priscila também tem usado, e isso é bem mais caro do que o restante dos materiais. Então é isso, esses dois pontos. O ponto dos materiais ainda tem muito para ser debatido e tem esses aspectos que tem que ser levado em consideração. O André, vocês encontraram a retal média em todos os pacientes? Porque pela literatura tem muita gente que não tem a retal média, mais a retal inferior, que é ramo da me fugiu da pudenda. A pudenda distal. Então, a gente via retal inferior em todos os casos, mas é muito fininho. A retal inferior normalmente é bem fininho. A gente sempre via. Retal mas média... que ela que dá o suprimento do canal anal também. Exatamente. Tanto é que no nosso caso de isquemia lá, o tecido todo o território da retal inferior ficou totalmente normal e a isquemia estava ali acima da linha pectínea, onde era o território da média superior mesmo. E o que acontece? Nos nossos estudos de anatomia pélvica, uma artéria retal média calibrosa, a gente acha mais ou menos uns 40% dos casos. Mas com tomografia intraoperatória que a gente tem feito, ela é muito mais sensível para localizar essas artérias. E nessa casuística, a gente localizou em 80% das hemipelvis. Mas eu também me pergunto se essas muito fininhas, não dominantes, se elas têm algum papel relevante naquele perfluxo arterial da ampola retal. Talvez não. O tempo vai falar isso aí. O tempo vai dizer. Então, a minha agora, a minha vontade agora, e o que a gente já vem fazendo em outros pacientes no próximo protocolo, é deixar essas mais fininhas quieto ali e embolizar só as que
de fato, substituem ali os ramos superiores, que é frequente, e isso acontece mais ou menos nos 40% das hemipelvis, que aí você não vê pedículo lá de cima, ou todos eles, e vê um grande vindo de baixo. E aí você está tratando mais ou menos a mesma coisa ali. Então, essa é uma outra discussão. Eu acho que a discussão da retal média é fundamental, a discussão do tipo de material embolizante é muito importante. Só aproveitar isso, dessa discussão que o Jorge e do André, a retal média é um ponto importante para discutir aqui. Aproveitar que o Jorge levantou essa deixa. Nós tivemos um caso nosso, e aí eu acho que entra um pouquinho de falar de recidiva e de retratamento. Nós tivemos um caso, André, que secou durante a abordagem das retais superiores, houve uma dissecção de um dos lados, e aí a gente não conseguiu mais acessar o vaso. E aí estudou a retal média estava enorme, indo para a mesma região que a retal superior irrigada. Então, assim, eu acho que talvez nessa situação, a retal média, a Priscila pode comentar, ela estava junto no caso, ela que fez, mas, assim, eu acho que o que vai acabar acontecendo é que esse sistema retal média, retal inferior, retal superior, elas vão acabar se compensando e a gente nas recidivas vai ter que reabordar esses ramos, mas talvez não embolizar imediatamente a retal média junto, né? Mas nós tivemos um caso e foi impressionante, foi imediato. A retal média ligou e aí nós tratamos pela retal média. Foi bem interessante. Mas o Vidal está discutindo muito isso. Eu assisti a apresentação dele no iSet agora, em janeiro, e ele mostrou que hoje ele tem procurado muito a retal média. Porque provavelmente, como ele é um dos pioneiros, ele já está começando a ver recidiva ou baixa resposta, ele está começando a ir atrás da retal média. Então, acho que a retal média vai ser um caminho. Colocando só uma pergunta aqui, André, do Néstor, e acho que vai junto só com o que a gente está discutindo. O Néstor fala, a fisiopatogenia da hemorroida faz lembrar a malformação arteriovenosa, e raramente utilizamos molas para essas lesões. Você acredita que tem algum lugar para agente embólico fluido, tipo cola, ônix ou outros? E aí juntaria com essa discussão da retal média, né? O que vocês acham? E Felipe também, que acompanha esses casos. Excelente pergunta, Néstor. Quando a gente Posso comentar um pouquinho também? Tem um artigo recente que saiu agora, que eles fizeram um modelo animal, saiu agora em janeiro. E eles embolizaram com cola e com ônix também. E eles viram que depois fizeram a autópsia dos porquinhos, deu necrose da mucosa retal dos porcos que eles fizeram agente líquido, que é muito, muito mais distal. E a partícula foi segura nesse estudo piloto. Então, talvez seja uma coisa... Saiu agora em janeiro, é bem recente, assim. Então, foi feito pelo grupo do Vidal, assim, que eles fizeram, que eles fizeram esse modelo animal em 9 porcos. Eles viram que o ônix foi considerado não seguro para embolização da hemorroidas, no porco, né? Então, assim, são... Priscila, você pode colocar essa referência no chat, né? Para todo mundo que quiser estudar. Coloca a referência no chat, por favor. Eu vou pegar aqui. Que saiu agora em janeiro na Severe, que saiu agora. Vou pôr aqui. Essa impressão também, eu tenho um certo medo, e agora com essa informação mais ainda, porque a gente sabe que essa embolização com agente líquido é muito mais isquêmico de uma maneira geral. Tem estudos análogos a esse em humanos, por exemplo, a hemorragia digestiva alta, baixa. Normalmente a embolização com agente líquido, se for muito extensa, a chance de complicação isquêmica pode ser maior mesmo. Então, tem esse ponto, mas eu tenho medo. A Priscila mandou aí o link. Jorge, eu queria que você, quando você falou assim, talvez uma técnica mista, e aí juntando com o que o Paulo falou, você embolizar e depois fazer... Qual seria o princípio disso? Ou qual seria essa ideia nesse sentido? Quando a gente faz o PPH, em muitos casos, a hemorroida vai inteira para dentro. Ou, às vezes, para a principal do PPH, que a gente fica contente, é quando tem aquela, não é hemorroida, aquela hemorroida circunferencial, que é o prolapso mucoso, e você coloca ela no lugar. Só que, às vezes, fica um pedaço de hemorroida para fora, e você não vai poder falar que você operou a hemorroida de um paciente, e, apesar de menor, tem um pedaço de hemorroida. Então, a gente usa a técnica mista, que eu faço o Milligan-Morgan, a gente faz alguma outra coisa, ou o bando, que é uma técnica de um Chuley, mas principalmente o Milligan-Morgan. Se bem que fica muito menor, então a gente resseca aqueles plicomas ou resseca o que sobrou da hemorroida
pela técnica cirúrgica convencional, que foi descrita em 33 foi descrita pelo Morgan, que era o aluno, mas o professor era o Milligan, então ficou Milligan-Morgan. Eu acho que mesmo na cirurgia da embolização, tem alguns casos que vai dar para a gente fazer a cirurgia mista. E eu acho que a cirurgia de embolização tem um longo caminho futuro pela frente, o futuro vai falar dela, mas eu acho que a gente tem que pegar com as duas mãos e fazer, e sempre parear junto, e pareado, e fazendo. Eu acho que você, naqueles casos que você sabe que não vai entrar para dentro, porque, eu me formei em 84 e acabei a residência em 87, 88, então já são quase 30 anos de 98, 2000, já são mais de 30 anos de proctologia. Então, tem casos que você sabe, que você vai operar, que você fala, esse caso não vai entrar para dentro, esse plicoma, essa hemorroida não vai entrar. E nesses casos, a gente vai fazer a técnica mista. E uma ideia que eu tenho, eu não sou cirurgião vascular ou radiologista intervencionista como você. Eu acho que a ideia de você pegar um ramo só, eu acho que é mais sensato do que você pegar 2 ramos arteriais, porque você não fica sem vascularização e acontece a necrose como aconteceu. Ou pelo menos nessa fase inicial, falar o que o Felipe falou, você começa fazendo em cima, na hora que você vê que já na hora recanalizou, você pega e você faz a embolização, ou pode fazer depois. Nada te impede você de operar hoje e operar daqui 3 meses. Tem muitos casos que eu opero lá na Santa Casa com os residentes que naquela hemorroida que não dá para você fazer em um tempo. Você fala, olha, eu vou te operar hoje, daqui 6 meses você volta e eu vou te operar essa hemorroida que sobrou. Ou mesmo quando a gente passa o fio em cirurgia de fístula, você passa o fio e o doente volta, você programa de reoperar o doente. Jorge, Mas depende do preço. Jorge, eu acho que da mesma forma que a embolização, isso que você está falando, opera uma vez, você vê que não ficou bom. Você vê que não ficou bom. E aí você fala para o doente... técnica mista, você pode fazer outra técnica. Calma. Aí você fala assim, olha, não ficou bom, você fala para o paciente, olha, daqui um tempo, 6 meses ou mais tempo, a gente vai ter que reoperar para finalizar. É difícil o paciente voltar para operar, porque aquilo que você já fez na primeira vez já consegue resolver o desconforto dele de tal forma que eu acredito que a embolização também vai ter esse potencial, entendeu? Os casos de sangramento, Paulo, não caso de prolapso mucoso, em caso de sangramento. Não, prolapso mucoso, sim, eu acredito que não vai resolver, mas para os casos de sangramento e para os casos de prolapso, grau 2, que ele sai e volta, eu acho que tem uma chance de resolver, sim. Eu acho que resolve. Eu acho que tem uma chance, sim. Os casos de prolapso hemorroidário, quando a hemorroida sai para fora, não é aquele caso que a hemorroida fica para fora constantemente e isso dá aquela mucorreia, né? Não é desse que eu estou falando. Eu acho que vai ter o espaço, entendeu? A gente tem que entender que vai encontrar seu espaço e aquele paciente que eventualmente não se beneficiar, que faça o complemento da técnica. E quando fizer o complemento, com certeza vai ser um procedimento menor do que seria inicialmente. É isso que também... O doente que eu acompanhei com o Denis, nós vimos as imagens pré-operatórias e pós, era muito menor. Ficou uma hemorroida lá e um plicoma, mas a hemorroida estava muito menor. Concorda, Denis? Eu só acho, viu, André e Priscila e Felipe também, eu só acho que valeria a pena fazer, eu não sei se vocês fizeram, mas acho que valeria a pena fazer um exame de imagem através da anoscopia de magnificação e ter esse controle pré- e pós-operatório, entendeu? Até mesmo para ver o tamanho da hemorroida no pré e no pós-operatório. E assim você teria um diferencial maior. Interessante isso. Acho que essa é uma mensagem interessante que o Paulo falou. Anoscopia, né? A gente já discutiu algumas vezes com a Priscila.
Acho que ela podia fazer algum comentário sobre isso no pós-operatório e aproveitar para falar um pouquinho das variações anatômicas que você identificou no seu trabalho. Acho que é legal, uma informação legal. Talvez o Jorge e o Paulo já saibam, mas como eles acabam abordando por um outro acesso, a gente identificou algumas variações anatômicas que a Priscila também está tentando publicar. A Priscila caiu. Não, é interessante isso que a Priscila vai comentar, até mesmo a frequência em que a retal média é presente, né? Porque a gente ouve falar que a retal média não tem uma presença tão são trabalhos mais antigos, né? E agora com a arteriografia isso pode ser melhor apresentado, né? Eu Acho que o que André tem essa resposta, né, Paulo. André? Acho que o André tem essa resposta, Paulo. Nesses cerca de 20 pacientes que nós fizemos, se nós considerarmos todas as retais médias, isso está mais ou menos 80% das hemipelvis. As calibrosas dominantes, 35%, 40% das hemipelvis. Mas engraçado que a gente não via esse achado na angiotomo pré-operatória, não tinha tanta sensibilidade. E aí é outra coisa, se for para fazer angiotomo pré-operatória, precisa ser um protocolo específico. Então, mesmo com a fase arterial boa, se o ROI não ficar lá embaixo, perto da pelve mesmo, você não tem sensibilidade. Porque na tomografia intraoperatória injetando na ilíaca interna, a gente encontrava aí quase todos os pacientes. Pequenas, mas encontrava. O André... Então, isso daí, viu, Felipe? Esse comentário do André é interessante porque a gente tinha uma experiência diferente dos estudos em cadáver, entendeu? Que eram poucos, que o número de retal média era menor do que isso que o André comentou. Eles davam uma casuística de alguns trabalhos, só 20% tinha retal média. É isso aí, é isso aí. A gente viu na literatura. Mas quando a gente levantou, foi a mesma coisa quando a gente escreveu a anatomia prostática, era isso também. A gente passou a encontrar muito mais quando a gente começou a utilizar a tomografia intraoperatória, mas elas são muito finas, algumas delas são muito, muito finas mesmo. André, fala um pouquinho você mostrou as tomografias que vocês fazem intraoperatórias, mas o Conibin simples, com a injeção do contraste no ramo que a gente está embolizando, como a gente faz na próstata e faz... você acha, qual é a utilidade, como é que você enxerga isso dentro da embolização hemorroidária? A gente ainda estava tentando descobrir o melhor jeito de identificar as retais médias e também de decidir se valia a pena ou não tratar alguma retal média ou outra. Comparado com a angiotomo pré, a sensibilidade foi muito maior com o Conibin. Então, como que a gente fazia o nosso protocolo técnico? A gente entrava com o Simons lá na mesentérica inferior, fazia um Conibin dali. E ali, você já mapeava todos os pedículos que vinham da mesentérica superior e era muito fácil dizer se estava faltando algum, porque você via a reconstrução axial da tomografia e claramente naqueles pontos horários ali faltava metade da ampola, não tinha, ou um pedaço mais anterior ou mais posterior. Quando a gente fazia isso, a gente já sabia que tinha alguma retal média dominante. E aí nesses casos era muito fácil de achar. Na arteriografia era uma artéria gigante assim, saindo como você deve ter visto lá, da pudenda proximal, né? E as retais inferiores sempre fininhas da pudenda distal. Então, esse Conibin inicial ali, que é muito rápido e muito fácil de fazer, você consegue usar como roadmap até o final do procedimento, isso era muito bom também. A gente fazia uma arteriografia só, esse Conibin lá de cima, e aí fazia 3D, roadmap 3D, para entrar em todos os ramos, os pedículos principais, para colocar mola. Então, isso economizava muita radiação, muita incidência, muito contraste, facilitava muito. E dava essa pista já para nós que a gente precisava buscar alguma outra coisa. Então, hoje, e assim, nos nossos próximos protocolos que já estão em vias de sair, provavelmente a gente vai substituir a angiotomo pré, que é um exame a mais que o paciente tem que fazer, radiação, contraste, por tomografia intraoperatória mesmo, faz tudo num tempo só. E mesmo assim, as nossas antipódios de radiação foram bem baixas. Legal. Só para o Paulo e para o Jorge, os equipamentos que nós trabalhamos hoje, eles nos possibilitam uma aquisição, uma tomográfica intraoperatória com a injeção do contraste na estrutura que a gente vai tratar. Então, a gente consegue avaliar estruturalmente a região que está sendo irrigada e o que a gente vai
embolizar para ter uma certeza do que a gente está fazendo e se não tem alguma outra estrutura irrigada por aquele vaso. Isso facilitou muito a nossa vida. E agora, com equipamentos mais novos, hoje tem tomografia convencional associada ao angiógrafo, né? O primeiro equipamento foi instalado lá em Recife, em Turabá, e hoje está facilitando muito a nossa vida. Ô Paulo, o que é eu só fiquei uma dúvida, o que é a anoscopia com magnificação, você falou? Quais são os elementos que esse é um... Que eu acho que, assim, até o pessoal falou de custo aqui nos comentários, é uma coisa que a gente pode discutir um pouco. Definitivamente hoje tem um custo alto, mas acho que isso é uma... Tudo sempre começa com custo alto e depois a gente vai derrubando, né? Qualquer coisa. O iPhone, o celular, tudo, né? O carro elétrico. Isso é uma questão sempre de tempo para que a tecnologia caia a custo. Mas o que você diria que é... Porque eu acho que essa parte é importante para todo mundo que é radiologista intervencionista aqui, que não está habituado a um exame físico, uma anoscopia num consultório, o que pode... Como interpretar... O Paulo ele faz muita anoscopia, e como que seria essa anoscopia de magnificação? O que daria... Como a gente interpretaria isso em face da doença hemorroidária de indicação do procedimento? Excelente, importantíssimo. Eu faço bastante anoscopia com magnificação, e na realidade a anoscopia com magnificação a única diferença é que aquela anoscopia que a gente faz no consultório com um anoscópio e uma lâmpada iluminando aquilo que a gente está vendo, diferente disso, a gente vai fazer essa anoscopia com o aparelho ou de endoscopia ou de colonoscopia. Então, isso amplifica a imagem em mais de 20 vezes, entendeu? Então, você tem uma visão muito ampla de tudo, todo o canal anal e possibilita que você faça uma avaliação até funcional, porque você consegue, com o auxílio do paciente, pedir para ele fazer o esforço evacuatório e você consegue observar a exteriorização clara, evidente dos mamilos. Claro que isso pode ser feito através da anoscopia normal, mas o que você pode fazer é tirar fotografia. Você tira a fotografia e mede esses mamilos hemorroidários, entendeu? Você define a linha pectínea com precisão, através do anoscópio, e você pode tirar uma foto e medir essa foto, essa hemorroida. E aí você vê no antes de fazer o procedimento, e 1 mês, 2 meses, 6 meses depois do procedimento, entendeu? Mas isso é válido simplesmente para estudo científico, não tem sentido fazer isso na rotina normal do procedimento. Paulo, uma pergunta. Vamos dizer, hoje quando você indica, até para fontes pagadoras, você indica uma hemorroidectomia, a PPH ou qualquer técnica aí. Normalmente, todos os nossos procedimentos, você tem que acabar tendo um exame subsidiário para provar que a doença está lá. Como funciona isso na hemorroida na vida normal? Esquecendo a embolização, e essa anoscopia, ela tem um critério, ela tem um laudo, ela tem critérios objetivos que se indica a embolização, que a gente possa usar para determinar que aquele caso tem uma indicação baseada no exame subsidiário, ou ficaria só na clínica mesmo? Olha, quando eu recebo no consultório pacientes de colegas que vêm só para fazer anoscopia, isso no consultório. Eu vou lá e faço anoscopia e faço um laudo, e apresento para o paciente, ele leva para o colega médico, entendeu? Então, a anoscopia é um exame como qualquer outro, e você faz um laudo como qualquer outro, e está no rol da ANS, está no rol dos exames que o convênio paga normalmente, entendeu? Então, quando você indica uma cirurgia de hemorroida, você coloca lá baseado na anoscopia. Você não precisa obrigatoriamente apresentar o laudo para o convênio, mas se você falar, foi feita anoscopia, e a anoscopia revelou a presença de mamilos hemorroidários, e aí você fala prolapso, a presença de prolapso ou não, entendeu?
Vocês já viram agora que a Sul América foi vendida para a Redditor? Hoje. Foi? Hoje. Jura? Estamos. Interessante isso. Mas a gente tem uns critérios objetivos, né, para indicar isso. Eu acho que Denis, eu acho que o principal critério para indicar a cirurgia da embolização é para o paciente, a queixa do paciente, que é sangramento. Eu acho que a embolização não vai melhorar o prolapso mucoso, pode até melhorar um pouquinho por aquele caso que nós vimos. O prolapso mucoso, o plicoma não vai melhorar, melhora a hemorroida, mas eu acho que a grande indicação vai ser o paciente com sangramento, aquele paciente com anemia, o paciente que se queixa de sangramento, porque a hemorroida falam que Jorge, não o prolapso hemorroidário também melhora, viu, Jorge? Não, melhora, Paulo, mas não vai melhorar quando é aquela hemorroida grau 4. Ah, não, essa não. Mas o prolapso hemorroidário melhora. Você pode não melhorar o prolapso mucoso. Não, eu estou falando que o Denis perguntou, a principal indicação, eu acho que vai ser pacientes com sangramento anal. Porque hemorroida, para vocês que não estão habituados, ela sangra muito, ela chega a gotejar, fica pingando, às vezes sai em jato na hora que o paciente vai ao toalete. Ainda mais com a presença das fezes, que a mucosa está alterada. Olha, Jorge, hoje eu não tenho dúvida. Hoje, depois da apresentação que vocês fizeram aí, eu indicaria a embolização para todos os pacientes com hemorroida que precisassem de tratamento, né? E aí, aqueles que não melhorassem, opera. Pronto, está resolvido o problema. É que a gente vai fazer corte e colocar no Instagram, hein? Não, e outro aspecto importante... Cortes do... Pode colocar. Veja, não dá para Denis, não dá para fazer reserva de mercado, entendeu? Não dá, não tem jeito. Veja, o paciente sofre demais. E o médico sofre junto. É impressionante. Se você deixa o WhatsApp, o telefone... ele te atormenta, assim, no sentido bom da coisa, mas é impressionante, você sofre junto com ele. Então, e olha que importante isso que o Denis falou também, né? Você vai ter um pós-operatório mais tranquilo no seu doente, que é você que é o especialista, e ao mesmo tempo a embolização não contraindica o tratamento convencional que você pode fazer a qualquer momento. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Acho que é um cenário bem interessante para nós, né? Bom, vou passar as palavras para o Denis, faltam 2 minutos. Agradecer a todos que participaram aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Denis, mais uma vez. E foi muito legal ter visto o Jorge, visto o Paulo. Paulo, tem um colega teu aqui, o Denis não falou, mas colocou aqui que foi teu calor na PUC de Sorocaba. Luiz Brito. Luiz Brito. Grande Luiz Brito. Bom, gente, acho que é muito proveitoso. Em nome da Sobrice, a ideia desses webinários, né? Em nome da Sobrice, a gente agradece a participação aí de todos. Acho que fantástico a experiência aí do André, a apresentação que ele fez, mostrando inclusive a complicação, até para a gente saber o que se fala, a Priscila, o trabalho que vocês fizeram no Einstein, Felipe, e o Dr. Jorge e o Dr. Paulo, que foram meus professores na Santa Casa, da Coloprocto. Acho que só tem a acrescentar isso. Obrigado pelos comentários, pela informação. Acho que para a gente, a parte clínico-cirúrgica, no fim dos procedimentos, é sempre a parte que é muito mais delicada do que às vezes, tecnicamente, você colocar uma mola ou fazer uma embolização, né? E acho que isso que é a experiência que a gente tem que aprender junto e, eventualmente, formar esses grupos. Então, Denis, tivemos quase 60 pessoas, né, Denis? Tivemos 60 pessoas aí, é um público bem alto para esse webinar. Depois ele vai ficar online. O Rubens Pierre. Minha residente entrou, mandou mensagem por WhatsApp que adorou, a Raíssa Molina. Legal. A gente vai fazer o corte do Paulo só falando que tem que embolizar todo mundo. Cuidado, hein, Paulo? E a gente quer agradecer. Obrigado, Jorge. Obrigado, Denis, Paulo. Aliás, eu queria saber onde é que faz a inscrição. A gente só tem a agradecer. Obrigado. O Maurício Amoedo também da Sobrice, que organiza os webinários. E agradecer. Boa noite a todos e esperamos até uma próxima. E obrigado mesmo. A Sobrice agradece a presença de todos vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite aí. Muito obrigado. Boa noite.